Começamos o programa Café com Mensagem com a oração do Salmo 46, que é o salmo próprio da liturgia de hoje. Salmo 46, o refrão é o seguinte: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Salmo 46. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. E repete o refrão: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que Ele fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. E o refrão: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. É o Salmo 46. Com esse refrão: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus. O profeta Ezequiel escreveu assim no capítulo 47: eu vi sair água do lado direito do templo de Jerusalém, e todos os que esta água tocou foram salvos. Vi sair água do lado direito do templo, e todos os que esta água tocou foram salvos. E aqui, no Salmo 46, o salmista se lembra que este rio, de fato, traz alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Aliás, esse rio tem a sua fonte no templo. Esta é a fé que o profeta traz, a fé que o salmista traz. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus. O Cristo, Jesus, afirmou no seu Evangelho segundo João que de fato estava nele, no seu próprio corpo, na sua própria mente e corpo, estava o templo de Deus. E mais ainda, o templo vivo de Deus são os seus irmãos e as suas irmãs, filhos e filhas de Deus em todos os tempos. O templo vivo somos nós. A igreja, de fato, tem a presença de Deus. O templo material, especialmente na celebração da palavra de Deus, na celebração eucarística, aí está a presença de Deus, mas está mais ainda presente de forma contínua no corpo do homem e da mulher. Portanto, honrar a Deus primeiramente é honrar o ser humano, honrar a dignidade da pessoa humana, por mais que ela esteja perdida na sua mente, no seu espírito, esteja de fato numa situação triste, espiritualmente falando, mas todo homem, toda mulher é a habitação de Deus, assim como Deus habitou o templo Jesus Cristo aqui na terra. Ele foi o templo vivo e ele é a raiz de todos os templos, o alicerce de todos os templos. Na verdade, o templo formado é por todos nós. Excelente noite. Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Café com Mensagem e esta é a Rádio Mundial. Aliás, esta leitura de São João, capítulo 2,
é do Evangelho próprio de hoje. Então vamos ouvir São João, capítulo 2. Jesus estava falando do templo do seu próprio corpo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados no templo. Fez então Jesus um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas no templo: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Os seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura Sagrada diz: o zelo por tua casa, Senhor, me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Jesus respondeu: destruí este templo do meu corpo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, desse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu próprio corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura Sagrada e na palavra dele, Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2. João 2, de 13 a 22. É o início do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Jesus aqui discute, né, com os fariseus, com os judeus em geral, seus irmãos, e cheio de zelo pelo templo, que é casa de Deus, era a fé judaica, a habitação de Deus no templo de Jerusalém. Portanto, ele fica muito indignado com o comércio dentro da igreja, dentro do templo. Então ele faz o chicote, expulsa os vendedores, expulsa os cambistas, junto com os animais, põe tudo para fora e perguntam para ele: com que autoridade você faz isto? Que sinal nos mostras para agir assim? E o sinal, Jesus respondeu, o sinal é o seguinte: destruir o templo, este templo, e em 3 dias eu o levantarei. É evidente que eles não entenderam, porque o templo demorou 46 anos, aquele templo material, para ser construído. Como é que Jesus ia reerguê-lo em 3 dias? Mas Jesus se referia ao templo do próprio corpo dele, a ressurreição ao 3º dia. A fé cristã é a fé da ressurreição. Portanto, é a fé, de fato, que faz o crente em Jesus, no Evangelho, quem crê, saber que todo homem, toda mulher será ressuscitada por Deus, pelo imenso amor de Deus. O próprio templo do corpo de Jesus foi ressuscitado ao 3º dia. Segundo a tradição, segundo o Evangelho, segundo o Novo Testamento, ele foi ressuscitado ao 3º dia, portanto, venceu a morte. E a sua vitória sobre a morte traz essa vitória para todo homem, para toda mulher que crer. E ele exige continuamente, e acentua isso, é importante crer. Porque quem não crê não obtém nada, não é isso? Quem não crê não obtém nada na vida, obtém. Quem não crê obtém coisas boas para si próprio. Quem não crê obtém dinheiro, por exemplo. Quem não acredita em si próprio consegue alavancar a própria vida. Na verdade, a fé é necessária para alavancar até no mundo material. Uma pessoa sem autoconfiança, sem fé em si próprio, sem fé de que pode prosperar, nunca vai prosperar. Agora, Jesus não fala somente da fé que faz prosperar materialmente, que também é necessária,
mas da fé de que a vida prossegue, que a vida continua, que nós também somos vencedores da morte, porque ele venceu a morte e nos convida a esta vitória. Portanto, a fé na ressurreição é a fé fundamental do cristianismo. Sem a ressurreição não existe fé cristã. É muito importante entender isto. Agora, isso faz pensar por que os cristãos, quando alguém faz a passagem, se desesperam. Isto mostra que não entenderam o que é a ressurreição, ou não acreditaram, ou a crença é apenas teórica, mas ainda não sentiram o que significa, de fato, a ressurreição total do corpo, da mente, do espírito. O homem tem corpo espiritual. Portanto, a ressurreição transforma o corpo, esse corpo carnal, no corpo espiritual. E segundo a fé cristã, segundo o que Cristo afirma, na ressurreição do último dia. Mas até chegar à ressurreição do último dia, então tem muito chão pelo caminho. Não é isso? Tem muito chão pelo caminho. Muitas pessoas acreditam, muitos acreditam em muitas vidas. Não importa. O que importa, o que Jesus promete e afirma, é a ressurreição do último dia, que é operada justamente pela vida dele. Ele conquistou esta ressurreição para todo homem, para toda mulher que veio a este mundo. Uma excelente noite. Este é o Café com Mensagem e esta é a Rádio Mundial, operando em FM 95,7, em AM 660 e pela internet radiomundial.com.br. Então, se alguém perante a passagem de um ente querido se desespera e fica aos berros ou fica muito mal, é porque de fato não crê profundamente, não entendeu a ressurreição, a essência da fé cristã. É muito estranho que justamente os cristãos que creem na ressurreição, dizem crer na ressurreição, transformaram um velório numa coisa horrível, fúnebre, pesada, difícil, triste. Então, a fé não aconteceu. A fé é apenas formal, é apenas teórica, e a pessoa não vê a fé na ressurreição como a resposta para a própria vida. As pessoas ficam sem respostas. O que vai acontecer depois? É como se ela não acreditasse, não sabe. Então, é evidente que isto é uma falha também da religião cristã, que não conseguiu tocar o coração das pessoas para entender a ressurreição. Não conseguiram. Falhou muito nesse aspecto. Algumas pessoas, evidentemente, aprenderam, creem de fato, mas a maioria dos cristãos ainda não acreditam. Portanto, isso que é tão essencial significa que a religião está falhando e as pessoas não têm respostas para a vida após a morte. É triste pensar sobre isso, justamente para pessoas que dizem crer na ressurreição. Também as pessoas são responsáveis, porque qualquer pessoa adulta tem a obrigação de buscar a resposta. Já que não entendeu, já que não foi bem passado a coisa, mas vai buscar, vai tentar entender o que significa, de fato, a ressurreição. Excelente noite. Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Café com Mensagem e esta é a Rádio Mundial, operando em FM 95,7, em AM 660 e pela internet radiomundial.com.br. Não é verdade? Desde muito jovem, eu sempre lamentei, estranhei que as pessoas ficavam desesperadas em velórios. E um velório é uma coisa difícil, pesada para a maioria dos humanos, né? As pessoas se desesperam, gritam. É como se não existisse vida após a morte. Aí você pergunta, você tem religião? Tenho. O que você é? Eu sou cristão. Eu sou católico, etc. Eu sou da igreja eu sou da denominação tal. Mas e por que esse desespero? Então, na verdade, a ressurreição para a fé cristã virou o quê? Uma coisa mal entendida, esquecida, uma coisa apenas teórica. Então é bom pensar muito sobre isso. Justamente quando afirmamos a ressurreição, então a nossa vida tem que apontar para ela. Tem que apontar para ela. Então, quando você levanta a cada dia, e todo dia quando você cai, você se levanta como alguém destinado à ressurreição. Então você eleva o pensamento, você eleva a mente. E sabendo que a sua mente veio de Deus, não é isso?
Portanto, a religião, a fé tem que mudar a mente, tem que mudar o pensamento. A autoajuda, estive pensando esses dias, a autoajuda é tão básica, tão elementar. Ajuda, não ajuda? Ajuda. A autoajuda parece uma coisa boba, mas ajuda. Eu pensei esses dias que a autoajuda veio de Deus também. Por quê? Porque a pessoa com pensamento ruim, com pensamento sombrio, ela afunda a própria vida. Então, isso é uma questão de fé. O que Deus quer é que a pessoa levante-se na própria vida. Mas de onde vem o pensamento sombrio? Não é isso? Então, a fé, a esperança e o amor devem curar o pensamento sombrio, trazer o pensamento que de fato faz a pessoa humana, ser um ser humano de verdade. Portanto, a fé não está dissociada da psique, da parte psicológica. A fé deve curar o pensamento. Não adianta você dizer que você tem fé, que você crê, se o seu pensamento é derrubado. Então a sua fé de nada valeu, a sua religião não valeu nada, porque não mudou o seu pensamento. Então, é preciso pensar sobre isto. Uma excelente noite. Portanto, se o pensamento é negativo, esta é uma questão religiosa. A sua religião não serviu para mudar o seu pensamento. Você diz ter fé e pensa totalmente oposto ao que deveria ser, né? A fé de quem, de fato, crê. Deve ser uma fé que ilumina a mente, que ilumina o pensamento. Aliás, o pensamento iluminado cura o corpo também, né? Isso cura a saúde física, etc. É bom a gente aprofundar isso, pensar sobre isto. Excelente noite, bem-vindo, bem-vinda. Este é o Café com Mensagem. O que acontece é que a imensa maioria dos humanos estão com a mente caótica, cheios de pensamento limitados, negativos, até destrutivos, porque vivem do passado e projetam o passado no futuro. Não conseguem silenciar a mente. É por isso que eu me dediquei, em grande parte, a minha missão de vida, a divulgar a meditação orante, ou a oração meditativa, ou seja, a meditação. A meditação é amplamente pesquisada pela ciência. Está comprovado que a meditação atua em todos os níveis. Atua no nível físico, fisiológico, neurológico, psicológico, etc. E também, o que não diz a ciência, e não tem que dizer também, né? Atua no nível espiritual, no nível de um caminho de fato espiritual. Então, eu divulgo a meditação, eu ensino a meditação, eu promovo retiros de meditação. E por falar nisso, nesse sábado, agora, dia 12, feriado prolongado, vai acontecer o nosso retiro, o nosso travessia, que é um imenso tesouro, é uma grande pérola para a vida de uma pessoa. O nosso retiro de silêncio e meditação. De acordo com a grande tradição meditativa do Oriente e do Ocidente, nós praticamos o retiro de silêncio e de meditação. O travessia, ele cria as condições externas, na fazenda, no silêncio, toda a ordem do retiro, todo o funcionamento, sem celular, sem eletrônico, sem televisão, no silêncio externo, num grupo, é muito importante o grupo nesse caso, e também a meditação orante, o silêncio, todo o esquema, toda a montagem dos detalhes deste retiro possibilitam você fazer uma experiência muito profunda de meditação, de silêncio da ansiedade, de silenciar a depressão, de silenciar a angústia, o medo e assim por diante. Quando você silencia a mente, você silencia depressão, ansiedade, medo, angústia, não é isso? E você entra no silêncio do seu ser. Do silêncio do seu ser brota o poder de Deus, o amor de Deus. A meditação tem este poder de calar a mente. E quando você cala a mente, você pode deixar que a presença divina se manifeste em você. Não só os conteúdos do seu inconsciente, a sua intuição vão te ajudar, mas além da intuição, a inspiração divina também, porque você silenciou. E do silêncio vem o poder universal, que habita o universo e habita você. Mas com a mente agitada, cheia de medo e ansiedade, você perde o poder de ser feliz, o poder de ser próspero, o poder de ter saúde, de ter alegria, assim por diante. Aliás, quando você silencia a mente,
você sente primeiramente um alívio do peso, do fardo, do passado, da agitação mental que te domina. Após este alívio, já vem a calma, tranquilidade, paz. Da paz brota novas possibilidades, começa a brotar a alegria, o sentimento de capacidade, de ser capaz, de que as coisas vão dar certo. As coisas de fato dão certo quando o pensamento é elevado. Então, se você se pergunta por que a sua vida está parada, por que a sua vida está travada, só existe uma resposta. Uma resposta. É a fé? Talvez, né? É o amor? Talvez. É a esperança? Talvez. Na verdade, são as três coisas. Mas isso incidiu o quê? No pensamento. Se o pensamento está sombrio, negativo, não tem jeito, não adianta falar que tem fé. Portanto, a fé tem que curar o pensamento. A esperança, que é a espera em Deus, não de braços cruzados, mas a espera de quem confia nas promessas divinas, essa esperança supõe que você, né, vai crescer na confiança, vai confiar. Agora, se você confia, então precisa calar o barulho mental, fazer silêncio, mudar o pensamento. Quando muda o pensamento, muda o sentimento, muda a emoção, muda a saúde total da pessoa. Eu te convido, portanto, para esse tesouro, esse retiro maravilhoso que vai acontecer neste sábado, domingo, segunda e terça-feira, são 4 dias, o nosso Travessia. Então, venha para o nosso Travessia, nós vamos fazer esse convite para você, para o nosso retiro Travessia, que começa neste feriado, final de semana, agora sábado. Vamos sair aqui do metrô Ana Rosa às 9 horas da manhã, saída do metrô Ana Rosa às 9 horas da manhã deste sábado. Vamos ouvir. Instituto Ciência e Luz, pela plenitude da vida. www.institutocienciaeluz.com.br. Retiro Travessia, com Tony Luiz. Olá, aqui fala o doutor Tony Luiz. Você já fez o Travessia? Travessia é um retiro de meditação e silêncio, Para a purificação da mente e saúde do corpo. com várias práticas de meditação na natureza. E yoga terapia. Começa neste sábado no feriado prolongado. Na Fazenda Emaús. Reservas 11 9 95365781. Acesse institutocienciaeluz.com.br. então para este retiro, acesse o nosso site Instituto Ciência e Luz. É só isto. institutociencialuz.com.br. E o nosso telefone fácil, o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, anote, é São Paulo. Então é 11 995 36 5781. Repito, São Paulo, 11 995 36 5781. Ligue hoje até às 9h45, estamos atendendo. Vai acontecer daqui a 3 dias, não é isso? Daqui a 3 dias, no sábado, começa às 9 da manhã, nossa viagem para o nosso Travessia, que vai acontecer na belíssima, maravilhosa Fazenda Emaús, coligada ao Mosteiro Franciscano, uma paisagem lindíssima. Lá vai acontecer o nosso Travessia. É um tesouro inestimável para a vida de uma pessoa. Aprenda a fazer silêncio, a silenciar a ansiedade, a depressão, a angústia, a agonia, o medo, a desesperança. Silencie a mente, porque no silêncio Deus brota dentro de você. Brota também a sua própria intuição profunda. Você é direcionado, guiado pela sua intuição e pela inspiração divina, e o poder vem de dentro de você. Mas é preciso fazer silêncio. O retiro é uma grande prática. Durante o próprio retiro, realmente você vai fazer toda essa experiência e vai levar a meditação para o resto de sua vida. É isto. Então venha conosco, começa nesse sábado, é só acessar o nosso site, Instituto Ciência e Luz, ok? E me convide para o Facebook. O Facebook é Tony Luiz.
Tony com I, Luiz com Z. Tony Luiz, ICL, no meu Facebook, Tony Luiz, ICL. E ouça o Café com Mensagem no YouTube, ok? Ouça esse programa agora, à noite, no YouTube. Tomás está prometendo aí, hoje, você vai poder ouvir o Café com Mensagem no YouTube. Então, para você que ouviu hoje o Café com Mensagem, uma noite cheia de Deus e de tudo o que dele, somente o que dele procede, paz e plenitude. Até amanhã à noite, às 8, com o Café com Mensagem.